ciência sempre fez parte das nossas vidas, mas desde o início da pandemia ela virou protagonista. Por isso, o Ideias e Debates convida você a conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo social e na ciência. E dessa forma, vamos nos aprofundar um pouco sobre a transformação que investir nesses setores pode ajudar todos nós, pode transformar as nossas vidas. Para esse debate, convido o vice-diretor da Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp, Marcos Bizetto. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Convido também a docente do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp e expert em empreendedorismo social e de impacto, Carla Duarte. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Melissa. Eu também convido o biólogo da Crop Science da Bayer, Gustavo Belchior. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, Melissa. Obrigado, um prazer estar aqui. Eu queria começar esse debate, que tem tanta coisa para falar, é tão amplo esses assuntos que a gente vai tratar hoje, porque está envolvido em toda a nossa vida, né? E eu queria começar com o Marcos, para que ele contextualizasse o que é o AGITS Unifesp. A AGITS é o nome que é dado ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Unifesp. Esse é um órgão que ele é responsável por coordenar, articular, né, toda a gestão e a execução da política de inovação da instituição. Essa política, né, de inovação não envolve só a proteção das patentes, né, dos inventos que são produzidos por nossos pesquisadores, mas também ela envolve a colaboração entre outras universidades, a colaboração com o setor produtivo, né, seja ele público ou privado. A gente também atua no apoio à transferência de tecnologia, né? A gente também tem a parte de apoio ao empreendedorismo, né, e o estímulo para a inovação tecnológica e social na comunidade acadêmica da Unifesp, né, entre algumas outras coisas. Carla, quando a gente fala em empreendedorismo social, a gente cai na história de achar que se trata de algo voltado para comunidades carentes somente. Até na pauta eu coloquei dessa forma, e você fez essa observação. E eu queria que você contextualizasse para as pessoas do que se trata o empreendedorismo social. É muito mais amplo do que isso, né? O que é o empreendedorismo social? O empreendedorismo social, ele vai envolver os negócios que têm como objetivo, têm a intenção de endereçar um problema social ou ambiental. Então, ele não está relacionado a quem está fazendo e não exatamente também a que público está direcionado, mas a qual problema ele está tratando, né? Então, os negócios sociais, os negócios de impacto, né, que estão dentro desse pacote aí do empreendedorismo social, eles têm um objetivo principal ligado diretamente a um problema social ou ambiental. Por exemplo, a gente tem um problema muito sério de falta de acesso à saúde. Então, negócios que estejam ligados a aumentar esse acesso, ampliar a oferta da saúde, podem entrar nessa classificação de impacto, de negócios de impacto social. Negócios que lidam diretamente com resíduos, com reciclagem. Então, a gente vai ter aí vários negócios que têm essa intencionalidade, não está ligado nem a ter tecnologia ou não, a inovação que cabe nesse tipo de empreendimento é bastante diversa, né, e esses negócios, né, o que os diferencia também de outras ações que ONGs fazem, que o terceiro setor faz, é que elas têm a finalidade de ter lucro, né, então essas são duas características que marcam o empreendedorismo social mais fortemente, a intencionalidade de causar o impacto e o lucro, né, a busca pelo retorno financeiro. Gustavo, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é o Crop Science da Bayer e quais são as áreas que vocês apoiam. A gente sabe que você é parte de uma organização que é uma organização grande, considerável, todo mundo conhece, e que está também envolvido nesse processo aí, que é bem interessante da gente saber também o olhar de uma empresa para tudo isso que a gente está vendo que está acontecendo, que está sendo desenvolvido. O que é o Crop Science? Legal, Melissa, obrigado pela pergunta. Então,
A Bayer, ela é uma empresa multinacional que tem uma missão específica, uma visão específica, né? E a gente coloca como sendo a nossa missão ciência para uma vida melhor. Então, sem dúvida, é uma empresa que se pauta muito na aplicação de método científico, no desenvolvimento de ciências e tecnologias vindas dessa aplicação, para que soluções sejam desenvolvidas nesse sentido. E a nossa visão é para que a gente consiga chegar no momento em que a gente tenha saúde para todos e fome para ninguém. Dentro disso, existem 3 divisões dentro da empresa, que nós chamamos de Consumer Health, Pharmaceuticals e Crop Science. Então, a divisão de Crop Science, em particular, ela atua dentro do segmento de agricultura ou de agronegócio, focando em diferentes soluções para isso, né, com essa missão e essa visão em mente. Dentro disso, para a segunda parte da sua pergunta, as nossas áreas de foco são algumas, né, mas de forma resumida, eu posso citar sementes e biotecnologia, produtos químicos e biológicos para proteção de cultivos, produtos microbiológicos para outros fins e também cada vez mais a agricultura digital. Então, tudo que a gente consegue ter de tecnologias e desenvolvimento para sensores, drones, imageamento, que ajudam a agricultura a produzir mais, de forma mais sustentável, com inovação. Uau! É bem interessante a gente falar isso, até esclarecer que aqui a gente é uma TV legislativa e nosso papel não é nem fazer propaganda, mas eu acho que o impacto social que gera uma iniciativa dessa é válido para que a gente converse, para que a gente saiba, porque obviamente que isso não é só uma coisa que fica restrita a uma organização, a uma empresa, isso tem de fato reverberado na sociedade como um todo, isso é bem interessante da gente falar, da gente debater. Marcos, eu queria saber, assim, a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, a gente é um momento de incerteza, de tristeza, é um momento complicado esse que a pandemia nos trouxe. E o legado que a ciência tem deixado, de uma maneira geral, é importantíssimo. A gente vê todos os dias as pessoas falarem da palavra ciência nos noticiários, e tem que falar mesmo, porque os cientistas estão... é o quem nos traz esperança, né, para que a gente saia de tudo isso. Eu queria saber se ao longo da pandemia as iniciativas aumentaram, vocês receberam mais iniciativas, perceberam que as pessoas estão mais interessadas nesse tema, seja na área de pesquisa, no caso da saúde, do desenvolvimento de respiradores. E aí a gente percebe também um movimento de ciência, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. As pessoas uniram forças, os cientistas uniram forças aí para combater o coronavírus. Aí eu queria saber se vocês perceberam realmente isso, essas iniciativas, e estão percebendo também o protagonismo da ciência nesse momento. Acho que... não é só lá na AGITS, mas acho que é uma percepção geral, né, por toda a população, que a ciência adquiriu um protagonismo, né, nessa pandemia grande. Não só os pró-ciências, também hoje tem os negacionistas, né, que são contra a ciência. Então, essas duas vertentes dá para perceber que surgiu bastante. Falando da parte científica, dá para perceber que a ciência ela tem uma questão crucial no desenvolvimento da vacina, mas não só da vacina, por exemplo, né? A gente viu um monte de modelo matemático, né, que permitiu estimar a velocidade, né, de disseminação de vírus, taxa de contágio da população, né, uma série de dados, uma série de conhecimentos que servem ou que podem servir de suporte para a política pública. Então, a ciência tem essa abordagem. Dentro da Unifesp, né, dentro da instituição, a gente viu vários grupos de pesquisa se coordenando, né, se organizando para pesquisar coisas, não só vacina, mas também outras vertentes relacionadas à pandemia, né, testes, parte social, né, porque está todo mundo ficando em casa, tem toda uma questão, né, de saúde envolvida, né, com as restrições, né, impostas aí pela pandemia. Então, existem vários grupos de pesquisa mobilizados, né, nesse sentido dentro da instituição. Então, isso de fato, né, foi visto uma grande mobilização. Vários grupos aprovaram projetos de pesquisa em CNPq, em FAPESP,
que são órgãos que apoiam a pesquisa, pesquisas voltadas ao enfrentamento, por exemplo, da pandemia. E na agência a gente também teve alguns pedidos de depósito de patente, pedidos, né, de proteção de inovações voltadas também ao enfrentamento do Covid. A gente tenta fazer que esses pedidos tenham um trâmite mais rápido, né, e a gente teve já alguns casos também de solicitações, né, de inventos que surgiram não só na Unifesp, mas também em colaborações com outras instituições de pesquisa. Olha, vocês estão inseridos nesse meio e a gente está descobrindo, o resto do mundo está descobrindo algumas coisas da ciência, mas eu sei que eu realmente passei a acompanhar vários perfis de ciência, de cientistas, para saber a fonte, direto da fonte, né, da fonte confiável, o que está acontecendo e é tão motivador a gente ver as ideias fluindo, né, e as coisas acontecendo, é muito legal. Carla, eu queria saber, você observa que o empreendedorismo social reverbera em outras áreas, como educação, economia, ela causa um impacto de uma maneira geral? E aí eu queria um pouco trazer para essa questão do empreendedorismo na periferia também, se você acha que isso também traz um impacto no sentido de trazer a pessoa que é um empreendedor na periferia, tornar ele um protagonista, né? Tirar ele da margem e colocar ele como um protagonista. Muito interessante a sua pergunta, Melissa. E eu acho que a gente tem segmentos dedicados especificamente à educação, né, que foram os setores que você citou. Então, a necessidade de inclusão na educação, e a gente tem claramente muitas teorias, né, que apontam que a gente precisa individualizar, né, as propostas, né, de ensino. A gente não consegue contemplar todo mundo, a gente acaba muitas vezes privilegiando alunos que têm mais facilidade de memorização, em detrimento de outras habilidades que os estudantes têm. Então, o sistema de ensino tem muito a avançar para conseguir contemplar as diferenças que nós temos como aprendizes, né? E isso, os negócios de impacto têm abordado, existem várias startups, várias empresas que são dedicadas a essa finalidade de inclusão, desde a alfabetização até o Enem, tem várias iniciativas muito legais, se você quiser eu posso até citar uma bem interessante. Na área de saúde a gente tem muita coisa também, tem iniciativas na área de moradia, então reformas, e até já conectando com o tema da periferia, a gente tem iniciativas que são extremamente ligadas a realidades bem precárias, no sentido de falta de infraestrutura urbana. Então, um dos projetos mais antigos que a gente tem no Brasil é o Carteiro Amigo, que é de 2000 e que lida com o problema da falta de endereço, né? Então, na favela da Rocinha, as pessoas não recebiam as contas, acabavam atrasando as contas, pagavam atrasado porque não recebiam, não podiam fazer compras pela internet posteriormente, não podiam receber esses produtos. Então, problemas muito específicos da periferia que só quem era de lá podia resolver. Então, nesse caso do Carteiro Amigo, foram amigos mesmo que eram de lá, da favela da Rocinha, e que trouxeram esse conhecimento quando foram recenseadores do IBGE e perceberam como era difícil andar mesmo ali pelas vielas, né? Então, eles trouxeram esse conhecimento e propuseram esse negócio. Hoje eles têm franquia, né? E levam, então, assim, é um negócio de periferia, feito por gente da periferia, que emprega, né? E que traz benefícios para essa comunidade. Então, esse é um problema social que esse negócio conseguiu solucionar com um modelo que traz retorno financeiro, né? E aí a gente tem, aliado a isso, né? Então, por que a gente trata empreendedorismo social separado, né? Aproveitando para trazer essa questão. Porque é diferente a formação, né? O empreendedor precisa de uma formação diferente. Geralmente essas pessoas não estão interessadas nesse discurso da patente, do marketing, elas estão em outro universo, com outras preocupações. E quando você empacota isso, né? E coloca as preocupações sociais junto e fala, olha, você tem uma ideia ótima, mas você precisa ter uma boa divulgação. Se as pessoas não conhecerem, você não vai conseguir crescer. Então, assim, é marketing isso, né? Então, o marketing não é só ruim, você tem que aprender a comunicar. Então, aproxima esses conceitos, né, de quem está lá com boas ideias, sem conseguir, né, avançar. E aí a gente consegue empoderar essas pessoas, fazer com que elas cresçam, né? E melhorar a vida também de quem está na periferia. Então, eu vejo uma conexão muito grande. Existem também iniciativas dedicadas a conectar esses dois temas, do empreendedorismo social
na periferia, né, com as iniciativas que já existem na periferia, porque eles já fazem, né, as pessoas, os acadêmicos, os especialistas não vão lá só para ensinar o que eles já sabem, eles aprendem muito também, porque a leitura da realidade vem de quem está lá, né, eles não conseguem saber os problemas que estão lá. Então, esse encontro, né, que esse ecossistema aí do empreendedorismo social tem proporcionado, que está gerando aí um monte de resultados super interessantes. Olha, Carla, a minha provocação aí com relação a essa questão do protagonismo foi até para fazer com que as pessoas de casa entendam aqui a questão toda. Dar esse empoderamento para as pessoas para que elas cheguem numa Unifesp da vida, que é uma instituição maravilhosa, que é uma honra entrar numa universidade como a Unifesp e tocar um projeto e colocar adiante uma ideia bacana e legal que pode transformar muito mais vidas. Então, quer dizer, esse empoderamento, eu acho que é tão importante aí, essa conexão que a gente acaba fazendo aqui, é tão importante que a gente precisa, que as pessoas precisam entender lá do outro lado, assim, de uma maneira bem didática, que isso tudo é possível, né? Mas eu queria falar também eu queria que o Gustavo me falasse um pouco sobre essa questão. O projeto que você está inserido é um projeto que tem uma preocupação sustentável. E vocês estão ali voltados também para o agronegócio, mas eu queria saber se vocês entendem que esse investimento é por questões econômicas ou mesmo por questões ambientais. Essa interligação entre essas iniciativas sustentáveis, ela serve para melhorar a vida das pessoas, de fato? Vocês entendem dessa forma, esse nível de impacto? Legal, Melissa, obrigado pela pergunta. Dentro da empresa existem diversos projetos que têm uma conexão com sustentabilidade. De qualquer forma, historicamente, a aplicação de diferentes tipos de tecnologia no campo, né, para o agricultor, para que ele resolva os desafios que ele tem, a gente já tem um histórico de uso seguro de diversas dessas tecnologias e que mostram o impacto positivo do ponto de vista socioeconômico e ambiental. Existem estudos independentes e séries históricas de publicações que mostram isso, do ISA, por exemplo, PG Economics, tem uma publicação por 2 autores, que são Brooks e Barfoot, que também reforçam esses pontos, por exemplo, de aplicação de biotecnologia na agricultura. E, sem dúvida, olhando para frente, a empresa ela tem como áreas de enfoque inovação, transformação digital e sustentabilidade. Então, sustentabilidade continua sendo algo fundamental para tudo aquilo que a gente vai desenvolver olhando para o nosso futuro. Quando a gente se posiciona como uma empresa líder de mercado nesse segmento, essas soluções cada vez mais personalizadas para o agricultor, elas sem dúvida levam em consideração diferentes aspectos econômico, social e ambiental. Então, como que dentro daquilo que nós estamos desenvolvendo e olhando para um empreendedorismo interno ou olhando para possíveis relações com empresas e empreendedores externos, como que isso caminha para garantir essa intersecção quando a gente fala dessas soluções personalizadas. E por conta desses estudos e tudo que vai ser desenvolvido olhando para o futuro, a gente está claro que esse ponto ele não vai só, por exemplo, no aspecto ambiental. Ele está sem dúvida correlacionado com pequenos agricultores em países em desenvolvimento, aqueles muitas vezes que precisam, que são os que mais precisam de recurso, podem ser muito bem beneficiados por essas tecnologias. Então, é muito interessante ver como o processo de desenvolvimento tecnológico, tendo uma ciência íntegra desenvolvida por trás, transparência na forma como esses produtos são desenvolvidos, em como a gente atesta a segurança deles, é muito interessante de ver como isso está conectado com essas etapas de melhorar a forma como a gente usa insumos na agricultura, por exemplo, né, e algumas outras áreas também. Carla, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade, se você vê essa relação entre as iniciativas e a importância da questão da sustentabilidade aí no processo também do empreendedorismo social. Existe uma relação muito grande, né? Eu acho que a sustentabilidade ela é uma força que hoje está desde a grande empresa, né, como a gente está ouvindo aqui, né, o Gustavo contar para a gente,
até os negócios nascentes, né? Acho que os objetivos de desenvolvimento sustentável estão colocados para todos os atores, né? Para o governo, para a sociedade civil, para a universidade, e a gente está vendo que cada uma das metas, cada uma das 169 metas realmente são uma oportunidade de negócio, né? E são uma oportunidade de desenvolvimento científico, tecnológico, né? E inovações diversas em processos, em comunicação, em governança, né? A gente precisa realmente olhar para esses processos que não estão funcionando muito bem e colocar nosso conhecimento à disposição, né? Nosso esforço, nosso dinheiro, né? Para resolver esses problemas, para que todo mundo tenha uma vida melhor e para que a gente tenha um meio ambiente melhor. Né, eu entendo que os negócios de impacto, eles estão diretamente relacionados a problemas que os ODS trazem, né? Então, redução de perdas de água, melhoria de qualidade da água, proteção da biodiversidade, como a gente vê, né? Bioinsumos, né? Biopesticidas, a gente tem várias propostas nesse sentido também, que são contempladas e que tem tudo a ver com a academia e com esses negócios, né? Eu acho que os empreendedores sociais, eles têm um papel que precisa ser muito ampliado na universidade, né? A gente aqui é bastante focado na intenção, né? Em ter a ideia, em validar a ideia, ver se ela tem viabilidade técnica. Mas a gente precisa desse empreendedor que pega essa invenção e faz ela virar realidade, né? Quem vai fazer, quem vai realizar, né? O empreendedor é quem vai fazer essa ponte. Então, é ele que faz a sustentabilidade acontecer, né? Porque ter só a ideia não serve de nada, né? A gente precisa que ela vire realidade, né? E isso quem traz para a gente é o empreendedorismo, e vai ser nessas iniciativas de grandes empresas, de pequenos empreendedores, que a gente vai fazer isso virar realidade. Marcos, vocês consideram essa questão também da sustentabilidade com os projetos da agência? Como é que é essa questão para vocês? Sim, hoje é um foco importante, né? Projetos sustentáveis, seja, né, em qualquer área. Então, isso, a Carla, como participante lá da agência, ela tem essa função também lá de identificar esses processos sustentáveis. Você pegar, né, esse tema sustentabilidade, é amplo, muita gente fala muita coisa, mas a questão real é que o planeta não vai suportar o que a gente precisa dele, né, para a gente viver. Então, de alguma forma, a gente tem que atuar, né, e sempre vai ser um tema de grande importância acadêmico, social e empresarial, né. Essas três vertentes têm que andar em conjunto, não tem como separar, né, uma da outra. Você fez uma observação muito bacana, viu, Marcos? Porque a gente sabe que a gente precisa fazer a nossa parte, essas iniciativas são muito bacanas, muito legais, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? De pequenas coisas, de não jogar lixo na rua, de cuidar do meio ambiente, de plantar uma árvore, de cuidar dessa árvore, de uma série de coisas mesmo. Que são iniciativas que aos pouquinhos faz uma diferença gigantesca. Eu tenho a vontade de colocar na minha casa, por exemplo, energia solar, mas eu não acho, eu acho que faltam meios aí de conseguir transformar uma casa que não foi construída para isso em uma casa com energia solar. Isso é um exemplo pequeno que a gente pode fazer uma baita de uma diferença a médio e longo prazo aí para uma série de coisas que a gente vem passando aí, por exemplo, apagões, etc., falta de água, etc. Enfim, mas eu queria continuar perguntando para você, Marcos, sobre essa parte legal das iniciativas empreendedoras. É orientado que seja... Você falou um pouco dessa questão de patente, como é que é esse processo? Ele tem um custo acessível? Todo mundo pode colocar aí, pensar nessa questão de patentear? Ou é como a Carla falou, que as pessoas às vezes pensam na iniciativa, mas isso já é um processo mais complexo? Existem leis que regulamentam o que pode ser protegido, né, o que pode ser patenteado. Não é só patente que existe, né, existe patente, existe registro de marca, existe registro de software, né, tem várias vertentes de coisas que podem ser protegidas, tá? Então, existe lei que define o que pode, o que não pode ser protegido, e existe um órgão do governo que faz toda essa centralização, né, dessas possibilidades de proteção, que é o INPI. Dentro da universidade, a gente é um órgão público federal, a gente tem a política de inovação da instituição que regulamenta como essas leis vão funcionar dentro da universidade.
De maneira geral, todo produto, né, que é oriundo de pesquisas desenvolvidas dentro da universidade, ele é um bem da União, ele não é do pesquisador, não é de quem fez, ele é um bem da União, tá? Então, isso é definido na lei, é tudo bem claro. Então, a Unifesp, ela é detentora da titularidade dessa invenção. Por muito tempo, a universidade, os pilares da universidade foram pesquisa, ensino e extensão. Hoje, a gente vê que existe também uma quarta via, que seria da inovação, né, que a gente pode fornecer como retorno para a sociedade esses inventos que são oriundos da universidade chegar até o mercado, até o uso da população. Não é função da universidade ser uma empresa que vai fornecer esse produto. Então, a gente precisa licenciar esses inventos, né? Todas essas coisas que foram protegidas dentro da instituição, elas devem ser licenciadas, né? E aí a gente tem diferentes modelos que podem ser utilizados. A gente pode ter o licenciamento da patente, a gente pode ter o desenvolvimento conjunto da tecnologia entre a universidade e uma empresa pública, outra empresa privada. A gente pode ter o modelo de cessão dos direitos para o inventor abrir uma startup e colocar esse invento no mercado, né? Aquilo como que a Carla falou, a gente tem boas ideias, tem ela bem caracterizada, mas precisa de um passo seguinte. Esse passo seguinte não é a universidade que vai fazer, depende de outros atores. E aí isso pode ser feito, né, por parcerias, por convênios, tem diferentes modalidades, né, nessa conjunção desses dois entes, né, que podem ser feitas, previstas em lei. Gustavo, até falando um pouquinho sobre essa questão da patente, como que funciona com vocês? Vocês estão fazendo pesquisas aí no setor de agro. Se alguém, por exemplo, trouxer uma inovação para a empresa, como é que é esse processo? A empresa compra essa ideia e investe na pesquisa, ou traz essa pessoa que teve essa ideia para o time? Como é que funciona isso? Isso, Melissa, pode acontecer de diferentes formas, mas posso citar um exemplo em que isso já, né, não é da Bayer, isso é algo que pode acontecer também para outros segmentos ou de interações de outras empresas com empreendedorismo em si, mas da empresa financiar, né, ser uma investidora inicial de um determinado projeto, uma determinada ideia, de uma empresa nascente, né, um grupo de empreendedores menor, que tem uma ideia interessante, está numa rodada de busca de investimento que envolve uma certa escala para receber um aporte de capital X, e a Bayer fazer esse apoio inicial. E, de acordo com como essa etapa vai avançando, ela pode seguir em novas rodadas de investimento e algo que já é conhecido, de novo, pode acontecer com vários outros segmentos, a Bayer fazer a aquisição dessa empresa num futuro, né, num próximo estágio, de acordo com como foi aquele desenvolvimento, né, e como isso caminhou para chegar com um produto para ter acesso no mercado. Então, essa é uma modalidade possível. Da mesma forma, internamente, já que é uma empresa que tem dentro de si um braço de P&D muito forte, seja na divisão de crop, seja pharma ou consumer, de você ter novas, né, um conhecimento gerado internamente, que é passivo de ser protegido de alguma forma, então patentes sendo geradas da empresa, e isso vira um novo asset da própria empresa para ser desenvolvido e chegar no mercado como iniciativa mais interna nesse caso. Carla, eu queria, a gente conversando antes do programa, você falou para mim de algumas iniciativas, por exemplo, do aparelho auditivo, que as pessoas criaram uma bateria que era recarregável, que baixa o custo. Queria saber se essa questão de incentivar iniciativas que sejam não só
sustentáveis nesse sentido, que tenham um custo menor, mas também que tragam um benefício para mais pessoas. Como é que é esse processo de incentivo a essas iniciativas, de identificação que aquela é uma iniciativa de potencial? Como que eu, que estou em casa, verifico, olha, essa ideia que eu tenho, ela, de acordo com o que a Carla está falando, ela pode dar bons frutos, assim. Como é que eu tenho esse feeling? Olha, a avaliação das ideias, ela também percorre caminhos diferentes, né? Então, a partir do momento que você tem uma ideia e precisa amadurecer e precisa entender como é que você pode colocar esse produto no mercado, né, e aprender com ele, você pode procurar um processo de incubação, né, onde você vai ter mentoria em diferentes áreas para fazer o seu planejamento estratégico, onde você vai começar, né, se for um produto, quanto você vai produzir, qual vai ser o preço, uma série de definições que você precisa de suporte, né, de diferentes especialistas para conseguir avançar. Então, tendo uma boa ideia, o principal caminho é buscar capacitação. Então, estudar e procurar apoio de quem já está, né, no mercado. Para quem já está há um tempo, já tem uma ideia rodando e não consegue crescer, a gente vai ter também outras opções de aceleradoras, de instituições que vão vir com capital e com conhecimento, né? Então, a gente tem hoje também experiências de empréstimos que têm orientações que vêm junto no pacote, né? Então, mesmo no microcrédito, né? A gente tem a experiência do Banco Pérola, que empresta para a periferia, né? Vou até voltando no assunto, e faz um acompanhamento. Então, faz um empréstimo e visita mensalmente para perguntar como está indo o negócio, né? E essa ideia do microcrédito, né? Ela nasce, né? Os negócios de impacto nascem nessa seara, e isso gera muito retorno para quem investe, porque quem pega esse empréstimo está muito comprometido e quer muito avançar, né? Então, existe muito interesse em que isso vá para frente. A gente tem até grandes fundos de investimento, no Brasil a gente tem também, a Vox Capital, e que estão preocupados especificamente com esse tipo de negócio, né, e que também vão trazer apoio, vão trazer aporte, né, e toda a parte de propriedade intelectual também vai junto, né, a experiência que a gente tinha conversado era sobre a Solar Year, que tinha a bateria recarregável por energia solar, né, que era um grande motivo para muitos abandonarem os equipamentos depois, porque a bateria é muito cara. Né? Então, ele inventa um produto, né, e põe no mercado um produto competitivo, né, com qualidade, que as pessoas preferem. Né? Esse é o melhor dos mundos, né? Um produto que tem tudo para ir para frente, para dominar, né, o mercado com boas características. Com certeza. Marcos, eu queria tocar num assunto que eu acho que é muito importante da gente colocar nessa conversa, que é a da desinformação. A gente vê a luta da ciência contra a desinformação. E hoje, com tudo que a gente está vivendo, com toda a dificuldade que a gente está vivendo, a gente tem remado contra a maré da desinformação, né? Então é muito mais fácil propagar uma notícia falsa do que uma notícia verdadeira. E nós, jornalistas profissionais, estamos sofrendo muito isso. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso na agência, como é que vocês enxergam isso na agência, e se de alguma forma interfere no processo de vocês ver as pessoas duvidando de tudo e de coisas até que você vê assim, são soluções, boas soluções até óbvias e que as pessoas optaram por duvidar. Bom, Melissa, se você me permite, eu acho que a segunda parte da questão anterior ficou sem resposta, que é sobre se o custo é acessível ou não de fazer uma patente. Sim. Só fazer esse adendo antes dessa resposta. É difícil a gente precisar o custo de uma patente, porque depende de vários fatores. Por exemplo, existem preços diferenciados para microempresa, para cooperativa, né, como a Carla aí falou de alguns exemplos. Então, para cada caso, tem alguns têm desconto, outros não tem. Vai depender de quantas reivindicações tem naquele pedido de patente, vai depender todas as exigências que você tem que cumprir ao longo da análise dessa patente, vai depender se vai ser depositado só no Brasil ou no exterior. Então, o custo é muito relativo, não dá para falar um valor fixo aqui. O que eu recomendo para quem tiver interesse em proteger, patentear alguma coisa, é entrar no site do INPI, né, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lá tem todas as informações detalhadas de preço, de processo, de modelo de documento a serem utilizados. Então, tem tudo isso bem detalhado. Agora, respondendo aí a sua última pergunta,
a gente, dentro da AGITS, a gente está num espaço privilegiado, onde a gente está no meio acadêmico, no meio, né, na universidade, onde, teoricamente, essas polêmicas não surgem dessa maneira como a gente vê no nosso dia a dia, né, no WhatsApp. Mas, de toda forma, isso sempre atrapalha, né? Sempre a desinformação, a contestação de dados que são conhecidos, sei lá, há séculos hoje em dia, né? Se ainda tem gente que fala que a Terra não é redonda, é uma esfera, não sei o quê. Então, são coisas que já são conhecidas há muito tempo, que não deveria mais perder tempo nesse tipo de contestação. A gente sempre busca, né, não só na agência, mas como universidade, transmitir esses conhecimentos sempre que possível, né, mostrar o que se tem de conhecimento adquirido nessa área, qual que é o caminho, né, que se segue nessa área. Mas hoje em dia as informações elas dissipam muito rápido, né, via aí as redes sociais, e você vê alguns absurdos, algumas coisas, né, sendo defendidas que não deveriam serem defendidas hoje na evolução da humanidade que a gente tem, né? Não contra a vacina, contra uma série de coisas que não tem, né, nada a ver, né? Colocar chip dentro de vacina, colocar, não sei, são absurdos que não merecem. Quer dizer, você não merecer discussão, às vezes é pior, eles devem ser discutidos e devem ser debatidos, porque se você não discute, né, ele se propaga. Então, acho que é um papel importante da academia hoje discutir, né, e evitar que isso se propaga, não dar atenção, isso aí não tem nada a ver, não vou perder meu tempo com isso. Acho que hoje existe assim, essa preocupação de fato, se debater para evitar que isso se espalhe de uma maneira, né, que prejudique a sociedade como um todo, né? Eu quero saber a opinião da Carla e do Gustavo sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, porque eu acho que vai contra todos nós nessa questão da desinformação. Gustavo, eu queria saber, no caso de vocês, o Marcos falou sobre a questão da Terra plana, né, que muita gente acredita, e que tem também no segmento aí agro, tem também algumas desinformações que as pessoas vão colocando, que a gente fala, uau, de onde saiu isso? E eu queria saber como é que vocês lidam com essa questão também, se vocês enfrentam esse problema, e como que você pessoalmente vê esse problema que a gente está enfrentando, das pessoas acreditarem em tudo, menos no que é para acreditar. Bom, esse tópico eu acho extremamente interessante. Hoje de manhã, inclusive, eu estava dando um seminário sobre comunicação científica e quimiofobia, e o que está por trás das diferentes formas da gente fazer comunicação de ciência, de temas que a princípio podem ser complexos para diferentes públicos, principalmente quando a gente fala de público leigo, como melhorar isso. Mas de forma geral, e dando um passo para trás antes de ir no ponto específico da sua pergunta, Melissa, particularmente eu entendo que essa é uma questão de base, de educação. Se nós conseguíssemos ter uma população, um público com a capacidade de pensamento analítico e pensamento crítico mais aguçado, né, que a gente, antes de tomar uma decisão, seja ela realmente uma decisão de fato, não vou vacinar meu filho porque eu acho que ele vai adquirir ou desenvolver autismo, ou vou replicar este post que chegou pelo WhatsApp para minha família inteira, analisar, parar, refletir qual é a fonte, de quando é a informação, é uma fonte acreditável. Só que isso dá realmente muito trabalho, exige tempo, e a gente vive numa era, né, que a gente é bombardeado por informação todos os dias. Então, tempo é algo que a percepção de tempo está muito distorcida, a gente entende que a gente não tem tempo para quase nada, e quando mais para fazer uma análise um pouco mais profunda do que chega para a gente, isso fica ainda mais complicado. Então, se a gente tivesse isso, né, esse tipo de pensamento mais inserido, eu entendo que as nossas decisões como sociedade, de uma forma geral, seriam melhores. Quando a gente olha especificamente para o histórico por trás da rejeição da ciência, por trás das tecnologias e soluções para a agricultura, tem alguns marcos importantes, não vou citar especificamente, mas ao invés de ficar olhando para trás, eu vou olhar para frente, né? O que a gente tem feito para endereçar isso. Então, em 2018, a Bayer lançou, e foi
de uma forma pioneira e muito bacana. Eu não trabalhava na empresa ainda, conheci depois que eu passei a integrar o corpo de colaboradores, plataformas de transparência, onde a gente cada vez mais tem dado materiais que equipam as pessoas com informação embasada em ciência, e não só informações mais diretas e numa maneira fácil de digerir, como um infográfico ou uma página única para tratar de um tema específico, mas também abrindo estudos com relação à segurança dos produtos que nós desenvolvemos. Então, qualquer pessoa no mundo hoje pode entrar no site da Bayer, na plataforma de transparência, e acessar estudos que antes só iam para as agências regulatórias, que são as entidades governamentais em vários países do mundo, que olham para, por exemplo, aspectos de biossegurança, fazem análise do risco de defensivos agrícolas. Agora, qualquer pessoa que quiser pode entrar e acessar esses documentos e ter acesso aos dados da forma mais técnica possível, e isso era algo que não existia antes, pelo simples fator de que a agência regulatória era o principal usuário dessas informações, né? Então, esse é um exemplo só, e a gente tem hubs de informação, fontes acreditáveis, estudos, compilações de dados, enfim. Então, eu sinto que quanto mais a gente conseguir dialogar com diferentes públicos para levar informação, instruí-los, idealmente educá-los, melhor. Eu acho que esse é o nosso papel como empresa que tem ciência na base, para que a gente ajude a avançar nesses aspectos. Nossa, que legal, porque, e aí, assim, é legal a empresa ter tomado essa iniciativa, mas é lamentável a gente precisar fazer um movimento contra a desinformação, né? Então, quer dizer, se não deixa isso claro, é uma coisa que nem todo mundo vai lá olhar, mas é importante que tenha para que fique muito claro ali, olha, a base de pesquisa que a empresa adotou foi essa. Então, está aqui muito claro o caminho que chegou para chegar a determinado medicamento, a determinado produto, enfim, a determinada ação da empresa. No caso de vocês, inclusive, eu já ouvi, eu já até coloquei isso num outro programa que eu fiz, das pessoas falarem, olha, um programa que eu fiz sobre câncer, inclusive, eu coloquei alguns mitos e verdades para os entrevistados, e um deles era esse, que a indústria farmacêutica não cria, por exemplo, a cura do câncer porque vai perder dinheiro. Mas, gente, quem tiver a cura do câncer vai ficar milionário, porque todo mundo vai atrás do remédio. Então, quer dizer, não tem lógica o pensamento. Então, enfim, é bem legal essa iniciativa. Carla, como que você vê essa questão da desinformação até no impacto do empreendedorismo social? Se você vê alguma relação aí da desinformação com o empreendedorismo social? Eu tenho aprendido muito com a nossa colega lá na JITS, a Silvia, porque ela sempre traz para a gente a importância da divulgação científica, né? A importância da gente conseguir formatar o nosso conhecimento, né, mais especializado de uma forma simples, né, de uma forma acessível. E a gente realmente precisa muito que os pesquisadores façam isso, né? Eu trabalho numa área muito interdisciplinar, eu dependo muito que os pesquisadores consigam me apresentar a informação de uma forma rápida e precisa e saber quais debates científicos realmente são sérios e quais são falsos, né? Porque a gente tem questões na ciência que a gente não tem certeza ainda, é normal, e a gente tem questões que claramente não merecem tempo, né? Nossa dedicação, nosso esforço para entender se elas são sérias ou não. E eu acho que quem está dentro das áreas consegue ver isso com muita clareza e quem está fora não consegue, né? Então, eu entendo que a gente precisa de um esforço, né, massivo aí para entender esse fenômeno e para se capacitar para lidar com ele, né? Eu cobro, como docente, tento cobrar muito dos meus alunos a fonte, a análise crítica, né, de confiabilidade das fontes, do que eles estão fazendo, porque realmente acho que a gente fica sujeito, às vezes, né, a gente confia em uma fonte, aí qualquer coisa que vem dela a gente também aceita. E eu acredito que nesse momento a gente precisa muito da pesquisa nas áreas sociais, né? A pesquisa na sociologia, na psicologia, vão explicar esse fenômeno, né? Que é muito mais emocional, né? Que é muito mais a relação que você tem com quem te passou aquela informação do que racional, de você olhar e falar, isso aqui não é,
né, e comprar uma briga com a pessoa e falar que não é nada daquilo, né? Então a gente precisa entender esse fenômeno e se posicionar, né, de uma forma que a gente consiga minimizar, assim, a desinformação. Eu acho que isso pode sim minimizar, pode sim afetar os empreendedores sociais à medida que eles precisam de boas soluções, né, soluções que funcionem. Então, à medida que eles forem atrás de uma ciência fajuta, vamos dizer assim, eles vão ter uma solução que não funciona, né, que não vai dar uma resposta. E isso é um perigo, isso é um problema, né, porque se ele for um bom estrategista, ele vai longe com isso e vai alcançar muita gente. É um perigo também, né? Olha, eu queria agradecer demais esse privilégio de ser espectadora dessa conversa tão bacana e tão enriquecedora para a gente. Mas eu queria as considerações finais de cada um de vocês. Marcos, por favor. Bom, eu agradeço a oportunidade, Melissa, de estar aqui conversando com vocês. Estamos à disposição lá na agência de inovação da Unifesp para informações, né? Que se a gente conseguir responder, podem contar com a gente. E é esse momento, né, que a gente vive de tentar buscar as informações corretas, né, ir atrás da informação, contestar, né, não só com opinião, tem gente que mas a minha opinião é essa. Mas né, a gente está num mundo hoje que as informações elas têm um poder, né, de um alcance muito rápido, né, de disseminação, e é muito importante ir atrás da informação correta, nas fontes certas e nas fontes confiáveis. E as universidades ainda são esse caminho, a ciência ainda é esse caminho, ainda as informações ali costumam ser, na maioria dos casos, corretas. A gente tem boa ciência e tem a má ciência, mas a má ciência hoje em dia está ficando para trás muito rapidamente, não como na antiguidade, né? Só como exemplo, essa questão da vacina do autismo, isso foi um artigo científico que demorou algum tempo para verificar que era fraude. Hoje, se você publica alguma coisa e no mesma semana tem alguém já indo repetir aquilo que você publicou, e então essas possíveis fraudes ou erros de interpretação são reconhecidos rapidamente. Então a gente tem que aproveitar desse recurso, desse momento, e ter boas informações e ir atrás de boas fontes. Obrigado pela oportunidade, Melissa. A gente é que agradece. Carla, suas considerações, por favor. Bom, primeiramente foi um prazer estar aqui, né, compartilhar um pouco dessas visões, disso que a gente tem feito na Unifesp. Queria deixar para vocês referências, né, eu acho que quem tem interesse em entender mais do empreendedorismo social, tem curso gratuito na internet, procurem, o Sebrae tem curso, as incubadoras, Artemisia, tem muito material disponível, tem feito vários eventos online agora durante a pandemia, então é um movimento, né, que tem ganhado corpo muito rapidamente, né? A gente tem política pública voltada a isso, né? A gente tem eventos na agência de inovação, a gente tem organizado eventos para discutir isso, então acessem nosso site, né, acompanhem o que a gente tem feito também nesse esforço de divulgação científica e de avançar no empreendedorismo. Eu acho que para quem se interessa, é um tema que vale muito a pena, é muito apaixonante, né? Eu não estou nem estudando isso há tanto tempo e mergulhei, né? Conheci gente incrível, assim, pessoas com muita energia e com muita vontade de realizar as mudanças, né? Então tem sido muito bacana, assim. Então recomendo, procurem, busquem, né? O empreendedor é um cara que se vira, né? A empreendedora vai lá e corre atrás. Eu acho que bem esse espírito que eu queria deixar na minha mensagem final. Obrigada. Gustavo. Bom, também gostaria de agradecer, Melissa, pela oportunidade. Aprendi muito com o Marcos e a Carla também. Obrigado por compartilharem as ideias e as experiências de vocês. Do ponto de vista da parte da ciência, sem dúvida, para a Bayer como um todo é algo extremamente importante. Sem uma ciência íntegra, partindo de aspectos éticos, a gente não consegue avançar da melhor forma dentro das soluções que a gente busca entregar, seja para a divisão agrícola ou para as nossas outras divisões. E eu, então, aconselho vocês a acessarem as nossas plataformas de transparência e a informação está disponível, ela está lá, então acredito que seja uma boa fonte para que a gente possa ajudar nesse processo de aprendizado de muitas pessoas com relação às principais dúvidas para o agronegócio, para os produtos de sementes de biotecnologia, proteção de cultivos e assim por diante. Além disso, para nós é muito rica a interação com a universidade, então eu
participo constantemente de semanas acadêmicas de graduação, programas de pós-graduação, dando palestra, falando sobre a ciência por trás da divisão de Crop Science, então isso é algo bastante enriquecedor para a gente sempre aprende muito. Do lado do empreendedorismo, eu fui empreendedor, eu tive uma empresa de consultoria e comunicação científica, então aprendi o que é lá na junta comercial, abri meu CNPJ, emitir nota fiscal, coisa que, como biólogo, doutor em bioquímica, eu nunca tive contato, então isso ocupa um lugar no meu coração, sem dúvida, e hoje, quando eu olho para a minha função dentro da empresa, eu tento sempre imaginar e ser criativo de que formas eu posso empreender dentro da empresa. E sem dúvida a gente está num momento de transformação digital e de mentalidade ágil que permite com que a gente faça isso numa grande empresa. Então eu vejo aqui uma conexão super positiva e também gostaria de convidar todos para conhecerem o Life Hub da Bayer, que foi lançado agora no final de novembro desse ano, e é justamente esse ambiente colaborativo com startups, com clientes, enfim, para que a gente pense de forma cada vez mais aberta e tenha oportunidades de empreender em colaboração da Bayer com para as 3 divisões com outros players também que estão interessados. Então, agradeço mais uma vez, foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Prazer foi nossa, foi uma conversa muito bacana e que a gente espera para outras oportunidades voltar a falar destes assuntos que são muito importantes para todos. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou de empreendedorismo social e ciência com Marcos Bizetto, diretor da AGITS, Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp, a Carla Duarte, docente do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp e expert em empreendedorismo social e de impacto, e o Gustavo Belchior, biólogo da Crop Science da Bayer. Você fica agora com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!